pessoal, tudo bom? Roger da Sigma Tools. Hoje começamos uma série de vídeos explicativos em manutenção de ferramenta pneumática, tá? Então traremos aqui para vocês a manutenção passo a passo de cada modelo de máquina que nós comercializamos, tá? Isso vai ajudar vocês, vai ser um material muito rico, tá? Nós estaremos passando aqui detalhes técnicos para cada ferramenta, tá? Cada ferramenta tem uma característica própria e é isso que nós traremos para vocês, tá? Então acompanhe aí todos os vídeos, os próximos vídeos, e caso você tenha necessidade de algum modelo em específico, entre em contato conosco e solicite um material técnico desse modelo de máquina especificamente, tá? É isso aí. Vamos apresentar agora para vocês a furadeira pneumática tipo pistola da Sigma. Esta daqui é o modelo SGT 0212, tá? É uma furadeira de 3/8, né? Capacidade mandril 3/8, tá? Essa máquina aqui, ela tem 1800 RPM, tá? O giro dela, né? A rotação dela, 1800 RPM. E uma característica dela é a reversão. Eu vou mostrar aqui no detalhe aqui para vocês, tá? Ela tem essa alavanca de reversão aqui, ó, para ela girar horário ou anti-horário, tá? Isto numa furadeira convencional, ela não tem tanta serventia, porque a furadeira, para um uso normal, furar, usar uma broca, é apenas giro horário, tá? Mas muitos clientes, né, gostam desse modelo com, outros não, tá? Mas alguns gostam desse modelo com reversão, porque tá fazendo um furo, encontrou uma resistência ali, você não precisa vir aqui desrosqueando manualmente o mandril. Você engata a reversão aqui e aciona a máquina, tá? Tem clientes que utilizam de forma errada, porque existe a parafusadeira para fazer essa função, mas tem clientes que usam a mesma ferramenta, tanto para fazer um furo, como se colocar um bit aqui, fazer o aperto de um parafuso, tá? Quando eu digo que é errado, porque você não tem o controle ali, a regulagem de torque que uma parafusadeira, que nós vamos ver em outro vídeo, uma parafusadeira ela pode oferecer, que é o mesmo mecanismo, o mesmo funcionamento de giro, porém ao invés de ter um mandril na ponta, tem um conjunto de embreagem que faz a regulagem desse torque, tá? Mas vamos lá, estamos com uma furadeira na mão, mandril 3/8, mandrilzinho com chave, tá? A chave está dentro da caixinha da máquina. É uma ferramenta relativamente simples, tá? Não tem muitos componentes aqui, mas tem alguns ajustes de turbina também que tornam ela um pouco mais chatinha. Você tem que ter um pouco mais de atenção, principalmente no ajuste de turbina e na válvula dela, tá? Mas vamos lá, toda vez que você, assistente técnico, for desmontar uma ferramenta da Sigma, seja ela qual modelo for, tenha em mãos a vista explodida do equipamento, tá? Nesse caso aqui é uma SGT 0212. Eu estou com a vista explodida do equipamento. É o desenho da máquina com as características técnicas dela e a vista explodida com todas as peças que compõem esse modelo. Então aqui eu consigo identificar se alguma peça vai antes ou não da outra. Se na desmontagem eu consigo verificar se está faltando um componente que eventualmente alguém desmontou e não colocou esse componente na sua montagem. Então eu só sei isso com a vista explodida na mão. E também você, assistente, para solicitar a peça original. Ou seja, você precisa de um conjunto de engrenagem dessa máquina. Como que você solicita isso para o seu contato na Sigma que faz a interface com você?
Você não pede, ó, eu quero a engrenagem da máquina tal. Não, olha, eu quero um conjunto de engrenagens código tal. Então é esse código 0751021023. É esse código que identifica aquele conjunto de peças no nosso sistema de estoque, tá? Então, com o desenho da máquina vista explodida na mão, você tem acesso à posição de cada peça e você tem acesso também aos códigos de cada peça para você solicitar de forma correta, tá? Então vamos lá. Estou com a máquina na mão. Por onde eu começo desmontando uma furadeira pneumática? Eu começo pela frente dela, eu começo pelo mandril, tá? Aqui é um detalhe chatinho, você tem que estar bem atento, porque eu vou falar dessa máquina, mas vou dar uma geral de vários modelos que nós temos na linha, tá? Esse modelo aqui é uma máquina reversível. Normalmente, reversível porque ela gira desapertando também, tá? Sentido anti-horário. Normalmente, máquinas com essa característica reversível, ela tem um parafuso interno, isso você vê na vista explodida, tá? Se eu pegar aqui, ó, no item 30 do desenho, vai me mostrar um parafuso. Ele está onde? Dentro do mandril, é ele que está segurando o mandril, não na hora que ele está girando no sentido horário. No sentido horário, ele está sempre apertando, mas quando eu estou utilizando essa máquina no sentido anti-horário, esse mandril ele tende a sofrer um esforço contrário ao giro. Poderia soltar esse mandril. Então o que segura ele é um parafuso que tem aqui dentro. Vou tentar pegar aqui no detalhe para vocês, senão na hora que eu tirar vocês vão ver esse parafusinho, tá? Ele vai ali dentro, ali, ó. Acho que não dá para ver, né? Bom, eu vou sacar ele. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou sacar esse parafuso e vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Então, ó, vamos lá. Tá aqui no detalhe o parafusinho Allen que estava segurando esse mandril aqui no rotor da máquina, tá? Então vamos lá, fiz a primeira operação, agora eu consigo soltar esse mandril, mas não é porque eu tirei aquele parafuso que isso daqui é uma operação fácil, tá? Não é uma operação fácil, a gente tá com algumas características aqui que eu preciso muito da sua atenção, tá? Eu não consigo simplesmente desrosquear aqui, por quê? Porque quando eu faço isso, o conjunto de engrenagens, o eixo planetário, o rotor, ele está girando junto dentro da máquina. Eu não consigo segurar isso aqui por dentro. Poderia? Poderia. Teria que desmontar tudo isso daqui, sacar as engrenagens, achar um soquete que coincida as três ali e corro o risco ainda de quebrar os pinos do planetário, deixando a manutenção um pouco mais cara, tá? Então o que eu uso aqui? É um recurso que a gente utiliza aqui. Ou eu coloco uma chave Allen aqui, aperto ela um pouco, tá? Aperto um pouco a chave Allen e bato com um martelo aqui na chave Allen para desrosquear isso daqui. Ou então, como eu não gosto de fazer força, eu deixei aqui, ó. Vamos tentar fazer com essa máquina aqui, ó. Eu vou pegar uma parafusadeira. Isso aqui é uma parafusadeira da Sigma, uma chave de impacto, né? Tamanho parafusadeira. Eu vou tentar fazer com essa máquina aqui, ó. Eu vou aplicar uma força contrária nela para ver se ela solta. Se ela não soltar, eu vou para o outro método de aplicar o esforço com uma chave Allen, tá? Então vamos fazer uma experiência aqui. Opa, já soltou, ó. Nem fiz força, tá? Por que isso? Eu apliquei uma força contrária de impacto, né? Foi muito rápido, porque aquela máquina é uma máquina muito rápida, tá?
aonde só na mão, se eu só colocasse uma chave aqui, todo o conjunto aqui iria girar junto e eu não conseguiria soltar. Então eu apliquei uma força de impacto aqui, que esse impacto quebrou o torque que estava aplicado aqui nesse mandril com esse eixo e soltou o mandril sem nenhuma dificuldade, tá? Mas caso isso não funcionasse, o que você pode fazer aí na sua oficina, tá? Vou dar uma dica, hein? Dica de ouro. Você pega uma chave Allen, tá? Colocaria aqui uma chave Allen aqui, ó. Colocaria uma chave Allen aqui, né? Vou simular aqui a operação aqui para vocês, ó. Isso aqui tá tudo preso, né? Então colocaria aqui uma chave Allen, ó. Uma pancada aqui, ó. Pum! Eu quero justamente nessa pancada quebrar o torque desse parafuso, tá? Então a gente faria essa operação caso o meu método ali não tivesse dado certo, tá? Mas deu, tá? Então tá aqui o parafuso, saquei. Essa máquina ela tem um calço aqui, vamos tirar esse calcinho. Então daqui a pouco ele sai. Vamos lá. Soltei, né? Saquei o mandril da máquina, então tá aqui mandril e parafuso de contraperto, tá? Eu tenho bastante área nessa ferramenta, então eu vou colocar ela na morsa, porém eu vou colocar com 2 mordentezinhos de alumínio que eu tenho aqui para não danificar essa carcaça, tá? Então é uma ferramenta, essa aqui é nossa de demonstração, mas essa que está com você é a ferramenta do seu cliente, né? A gente não quer entregar a máquina pior do que quando ela chegou para a gente, tá? Então, ó, prendi ela aqui, eu quero soltar agora o que? Soltar essa porca. Essa porca é o que prende todo o mecanismo aqui, todo o conjunto de engrenagens, eixo planetário e a turbina da máquina, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui uma chave ajustável, vou prender aqui, soltei, já não preciso mais estar com a máquina na morsa. Tirei o conjunto de engrenagens primeiro, mas eu vou remontar ele aqui para mostrar para vocês, tá? Que é um ponto para a gente observar. E ali eu tenho a turbina da máquina, tá? Então, ó, vamos lá. Isso daqui é o conjunto de engrenagem da ferramenta, tá? Aqui eu tenho um tubo planetário, eu chamo esse cara aqui de tubo planetário, tubo, né, pelo formato, e quando ele tem um monte de dente, quando um conjunto planetário trabalha dentro, esse conjunto de engrenagens aqui a gente chama de planetária, conjunto planetário, tá? Eu tenho 3 engrenagens, tá? Essas engrenagens ela tem uma bucha de bronze aqui, ó, vou trazendo o detalhe aqui para vocês, ó. Tá? Ela tem uma buchinha, tá? Tem algumas máquinas que tem uma bucha de agulha, né? Como se fosse um rolamentinho de agulha. Essa máquina é uma bucha de bronze, tá? Então são três peças. Vou explicar sobre elas na hora que eu estiver fazendo a montagem, tá? Tem alguns detalhes ali. Aquele calcinho que estava ruim para tirar aquela hora, agora ele saiu de forma mais fácil, tá? Isso daqui é muito importante, esse calço. Por quê? Porque ele é calibrado, ele tem a medida certa aqui. A hora que eu aperto esse mandril, ele tem que casar de forma certinha
entre esse cal, né, com esse calço e com os rolamentos aqui, a pista interna dos rolamentos. Se eu coloco um calço que ele está, né, desnivelado aqui, as medidas não estão corretas, com as folgas que tem entre os fios de rosca ali, que eu dou o aperto, o mandril ele pode apertar de forma, sabe, é muito pouco, mas ele fica desequilibrado, ele fica torto. Imagina isso com uma broca na ponta, rodando a 1800 RPM, que é a rotação dessa máquina. Essa broca ela vai estar fazendo um batimento, ela não vai estar certinha, rodando retinha, não, ela vai estar fazendo um batimento, tá? Então, o principal causador de problema nessa máquina aqui, ó, é quando negligencia e coloca qualquer peça dessa daqui achando que é uma arruela, uma simples arruela. Não, isso aqui é um calço, tá? Isso daqui tem medida própria para poder calçar o mandril em relação à pista interna do rolamento, tá? Então vamos lá, desmontei mais uma parte. Aqui, ó, eu estou com os dois rolamentos, que é o que faz, que me garante que essa furadeira ela vai girar de forma, sabe, perfeita, sem estar fazendo nenhuma oscilação, nenhum batimento. Eu preciso substituir esses rolamentos na hora da manutenção? Sim, você vai analisar como está o desgaste. Ele não se desgasta como se desgasta o rolamento da turbina, tá? O rolamento da turbina, ele está girando muito mais, tá? A turbina está girando muito mais rápido do que esse cara aqui na ponta. Eu não tenho esse número aqui, mas, essa turbina deve girar a 8.000, 10.000, sei lá, 15.000 RPMs, e aqui a gente reduziu para 1.800. Por quê? Porque eu tenho esse conjunto de engrenagens que faz a redução dessa rotação, tá? Então aqueles rolamentos ali da turbina, eles se desgastam muito mais. Esses dois aqui se desgastam menos, mas não é por isso que você não vá substituí-los numa necessidade, tá? Então você vai analisar como que estão esses dois rolamentos. A substituição é muito simples, tá? Vou fazer essa operação aqui para vocês. Eu vou calçar ele aqui na morsa, mas eu não vou me preocupar com os mordentes de alumínio, porque eu não vou aplicar força aqui. Eu quero só calçar eles aqui, ó, tá? Para eu poder apoiar nessa medida externa aqui e eu sacar esses dois rolamentos aqui, ok? Então, ó, coloquei eles aqui. Nunca, em hipótese alguma, eu bato direto aqui com o martelo aqui, então eu vou usar o mesmo saca-pino que eu utilizo para fazer a desmontagem do rolamento da turbina. Eu vou usar ele aqui, ó, tá? Aqui é onde necessita de um pouco mais de barulho, tá? Então saquei o primeiro rolamento, o segundo já está solto, é só mais uma batidinha, tá? Se você tem aí na sua oficina, como nós temos na nossa oficina, uma prensinha, uma prensa hidráulica, onde a gente consegue fazer a remoção e a colocação disso, tá? Estamos aqui numa sala de treinamento onde eu estou tentando trazer o máximo de informações para vocês, sem a necessidade de descermos com todo o aparato aqui para a nossa oficina, tá? Mas é isso. Fizemos a remoção, então, desses dois rolamentos, aonde eu tenho aqui os pinos planetários, né? Esse conjunto aqui você encontra ele desse jeito para substituição, tá? Se você for tentar desmontar de forma não daquele método lá que eu falei, tem casos que eu já vi clientes quebrar esses pinos porque tentaram
desmontar, com tudo isso desmontado já, colocar um soquete aqui, colocar uma chave para fazer esse esforço, e aí acaba danificando mais do que já estava o equipamento, tá? Então tá aqui os dois rolamentos, tá? Repara que os rolamentos desse caso aqui, ó, eles já vêm até com blindagem só nas partes externas, ó. A parte interna ele não vem nem blindado, ó, justamente para você poder fazer uma lubrificação melhor. Lembrando, esse rolamento ele gasta menos, por quê? Porque ele gira 1.800 RPM só, não gira numa rotação bem maior do que a turbina, tá? Bom, tirei a turbina na mão, tá? Nota que ela tá firme aqui, ó, bem justa, porém ela está bem livre, tá? Ela tem um detalhe aqui, ó, que é esse pino, vou mostrar aqui no detalhe para vocês, ó. Esse pininho aqui, ó, tá vendo, ó? É o pino guia da turbina. Quando ela tá toda montada, ó, é esse pininho aqui, ó, que ele vai travar lá embaixo na carcaça da máquina, tá? Eu tenho até um recurso aqui que eu uso para encaixar. Eu tenho uma varetinha ali que eu uso para encaixar, tá? E aqui eu não sei, consegui tirar. Esse cara, ele tem uma junta, tá? Mostrar no detalhe aqui para vocês, ó. Essa aqui é uma junta de vedação, tá? Essa peça aqui é a peça número 11 da vista explodida. Com frequência a gente substitui essa junta, tá? Porque essa turbina, ela, né, se aperta bem ela aqui quando ela tá toda montada, e o tirar uma, duas vezes já acaba danificando essa junta. Ela é feita de um papelão hidráulico. Então normalmente você faz a substituição dessa juntinha, tá? Bom, desmontei toda a parte aqui, vamos agora abrir essa turbina, tá? Vamos lá, o que eu preciso substituir aqui? O que desgasta nessa turbina? Os dois rolamentos, tanto o rolamento traseiro como o rolamento frontal, as palhetas, tá? São 4 ou 5 palhetas, não lembro agora, são 5 palhetas. E analisar o restante das peças, tá? Quanto ao seu desgaste. Se a máquina trabalhou sem lubrificação, com uma rede de ar com muita sujeira, o cilindro ele tende a sofrer desgaste ali, ele fica todo ondulado, porque a sujeira que entra para dentro da máquina, ela aloja nas palhetas. E aí a palheta trabalhando na turbina ali em X 1000 RPMs acaba ocasionando vários imperfeições ali no cilindro, deixando ele todo ondulado, tá? Então é um item que se substitui com uma certa frequência, tá? Você vai verificar qual é o estado do cilindro e eu vou mostrar isso para vocês. Bom, vamos lá, como se desmonta isso daqui? De forma prática, simples. Segurar isso daqui com a mão pelo cilindro, tá? E eu vou dar uma pancadinha na ponta desse eixo aqui para poder sacar. Eu poderia criar esse recurso aqui que eu utilizo em retíficas, por exemplo, fazer um nylon para poder prensar. Esse método aqui para furadeira, te garanto que é o método mais eficaz, tá? Não fiz força, algumas batidinhas, eu já tenho acesso à capa do rolamento. Seria uma tampa, mas na verdade não é a tampa da turbina, tá? É só um alojamento do rolamento. Esta aqui é a tampa da turbina. Essa máquina ela tem duas tampas simétricas, duas tampas são iguais, tá? Pino guia, cilindro, esse cilindro é simétrico também, ou seja, tanto posso montar ele deste lado como deste lado, ele vai funcionar
perfeitamente. Eu tenho aqui as 5 palhetas, tá? E eu tenho aqui a outra tampa da turbina com o rolamento. É esse rolamento que está segurando todo o conjunto. Vou mostrar aqui no detalhe para vocês, ó. Então eu vou sacar esse rolamento e vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Da mesma forma que nós sacamos o conjunto planetário aqui, eu vou utilizar a morsa só para apoiar, tá? Só para apoiar aqui, eu não apertei, ó, ele está solto na minha mão, é só para apoiar. Vou pegar o sacapino e vou bater. É um sacapino que tem o diâmetro menor que o interno do rolamento. Ele tem que passar livre ali pelo rolamento, tá? Saquei. Então o rolamento saiu aqui na minha mão. Estou com o rotor e a outra tampa. Lembra que eu falei que as tampas são simétricas, tá? Vou mostrar no detalhe aqui, ó. As duas tampas são iguaizinhas, tá? Bom, estou com a máquina praticamente desmontada. Poderia sacar esse outro rolamento aqui, mas seria só para título de mostrar para vocês, porque ele tá só encaixadinho aqui. Tá? São medidas diferentes, tá? Ou iguais? Acho que são iguais esse aqui. Tem que olhar no código. Então aqui, ó, o alojamento do rolamento, o outro rolamento e as tampas de turbina. O que a gente precisa é analisar se há necessidade ou não de troca dessas peças. Foi o que eu falei agora, minutos antes, em relação ao desgaste dela, tá? Se essa máquina foi colocada numa rede de ar com sujeira, com falta de lubrificação, o atrito dessa tampa, seja dessa daqui traseira ou da dianteira, com o rotor, ele vai ocasionar o quê? Um atrito muito grande nessa face. Vou mostrar aqui no detalhe, ó. Ele vai ocasionar um atrito muito grande e vai criar umas depressões aqui, ó. Vai criar uns buracos mesmo aqui, ó. Ele fica bem baixo aqui. Por quê? Porque houve muito atrito aqui, ó. E a mesma coisa, continuando no detalhe aqui, se no trabalho, uma rede com muita sujeira e falta de lubrificação, o trabalho da palheta no interno do cilindro, deixa eu pegar aqui, ó. Ela trabalha rodando aqui, ó. Isso também ocasiona o quê? Ocasiona uns sulcos aqui, ó, umas depressões, uns canais mesmo, aonde faz com que eu tenha uma perda de ar aqui, né? Não há uma vedação nesse cilindro a ponto da turbina estar girando com a sua máxima potência, máxima entrega, tá? Então, passando a mão assim no cilindro, eu vejo se ele está lisinho ou se há necessidade de uma substituição, tá? Então, esses são os detalhes do cilindro e são os detalhes das tampas de turbina, tá? Bom, fora isso, nessa máquina eu tenho o que? Eu tenho a válvula de acionamento, tá? Essa parte aqui é só passagem de ar. Vou até desmontar ela aqui, mas não tem nada aqui, não há necessidade de substituir nada aqui, a não ser se, né, caso esteja quebrado. Mas eu tenho aqui 2 parafusos Phillips que segura o defletor. O defletor é para diminuir
o nível de ruído, né? O ar passa por ele aqui e ele quebra um pouco esse ruído, né, do escape de ar. São 2 parafusinhos aqui, ó. E aí eu consigo sacar. Primeiro eu tenho que sacar o conector propriamente dito, tá? Tanto posso soltar na mão, como poderia prender aqui com a minha morsa. Lembrando que aqui é só para eu poder soltar, eu não preciso sangrar nada aqui, tá? É só para eu fazer o menor esforço possível. Então eu venho aqui, soltei e saquei aqui, vou mostrar no detalhe, tá? Então no detalhe aqui, ó, o defletor de ar e o seu conector de ar, tá? Então aqui dentro eu não tenho nada, é só a carcaça, só a condução do ar aqui, tá? Aqui não, aqui eu tenho a válvula, tá? Então aqui eu tenho que ter atenção, tá? Essa válvula, dependendo do uso, se isso aqui cair, se sofrer uma queda, eu posso quebrar esse gatilho de reversão aqui, ó, tá? Mostrar no detalhe aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? Então isso aqui é uma válvula de reversão. Eu tenho que ter atenção caso esse cara esteja quebrado, tá? Então vamos lá, como que a gente saca ele? Vamos abrir um espaço aqui. Eu vou pegar aquele meu saca-pino bem fininho que eu tenho. Vou mostrar aqui no detalhe para vocês, ó. Tá? O meu menor saca-pino. Vou colocar um calcinho aqui, ó, para poder dar um espaço entre uma coisa e outra. E vou sacar. Vamos lá, vou mostrar no detalhe aqui para vocês. Se ela estiver nessa posição, eu não consigo sacar porque vai bater aqui. Se ela estiver nessa posição, eu também não consigo sacar. Eu só consigo sacar quando está nesta posição aqui que eu consigo tirar essa peça, tá? Vou pegar uma chavinha de fenda para me auxiliar. Vamos sacar aqui com cuidado. Eu consigo sacar esse conjunto de gatilho. Vai sair a parte de válvula e gatilho tudo junto. Então é assim mesmo, tá? Não tem muito macete não. Aqui é um pouquinho de força bruta para a gente poder sacar esse conjunto todo, tá? Aqui é chatinho mesmo, ela sai a válvula completa com a bucha, tá? Então é isso aqui, ó. Esse aqui, ó, vou mostrar no detalhe para vocês. É o conjunto de válvula, tá? O que faz a vedação é esse anel aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, no detalhe, ó. Esse anel de borracha. É ele que faz a vedação para o ar entrar ou não na turbina, tá? E esses canais aqui, ó, continuando no detalhe, ó, esses canais é onde eu direciono o ar para entrar ou para a direita ou para a esquerda, ó. Tá? Então essa é a função da válvula, tá? Todas essas peças você compra elas em separado. Através da vista explodida com o seu código, tá? Então eu tenho o código só do gatilho, código só da mola, código só da bucha, código só do anel de borracha. Então você consegue substituir cada item danificado, tá? Esse anel ele desgasta com uma certa frequência quando o cliente não utiliza lubrificação, sujeira
Porque o ar ele entrou, se ele passar pelo conector, ele vai encontrar esse anel aqui, ó. Então, se for uma sujeira metálica proveniente de uma tubulação, um interno de um compressor, é esse anel aqui que vai sofrer o desgaste, tá? E aí vai ocasionar um vazamento, você vai ouvir aquele vazamentinho interno, porque o ar não está vedando aqui no seu gatilho, tá? Bom, então é isso. Lembrando, nós vamos começar a remontar essa máquina, tá? Lembrando, atenção, as tampas de turbina, são essas duas aqui que eu estou mostrando no detalhe para vocês, tá? Então, as duas tampas de turbina, se ela não tem marcas aqui, ó, né, do rotor, né, trabalhando aqui, ó, rodando aqui, ela forma uns riscos aqui, forma até umas depressões, tá? Porque o rotor ele trabalha aqui, ó, tá? Detalhe ao cilindro, tá? Se não tem esse sentido aqui é normal, você não vai encontrar quase nunca desgaste. Eu estou dizendo é nesse sentido aqui, ó, você passando o dedo aqui você sente uma deformidade, por quê? Porque as palhetas elas estão trabalhando aqui neste cilindro, tá? Você vai se atentar ao desgaste das palhetas, tá? Aqui, ó, vou mostrar no detalhe aqui para vocês, ó, vou pôr até duas aqui. A palheta, ela fica quase que rente à altura do rotor, ó. Aqui, ó, pegou legal, ó. Então, se ela tiver numa posição de desgaste muito grande, você vai ver que ela desce muito em relação ao rotor. Então, também já chegou um indicativo de que está na hora de substituir, fazer a substituição dessas palhetas, tá? Eu aconselho o que? Máquina que você não tem controle, máquina que não está numa solicitação de garantia por alguma coisa ou não. Máquina que chegou para revisão, rolamento, nesse caso, tá? Rolamentos, palhetas e a junta da turbina são as peças que automaticamente você já vai fazer a substituição, tá? E depois você vai analisar o desgaste das outras peças. Bom, vamos começar a montagem desse equipamento. É sentido inverso ao que a gente fez, tá? Então vamos lá. Só essa válvula que ela tá um pouquinho chata, tá? Vamos começar a montagem por ela. Bom, eu vou fazer a montagem dessa válvula aqui, ela tem de ser um pouquinho chatinha, tá? Eu tenho aqui, ó, esses orifícios aqui, são os orifícios de entrada, né? Entrada e saída de ar. Então ele entra por aqui e sai ou por aqui ou por ali, de acordo com a rotação que eu quero, o sentido de rotação da máquina, tá? Se eu olhar ali na carcaça, eu tenho esses mesmos orifícios, tá? Então eles precisam coincidir com esses aqui. Então isso vai ser montado aqui assim, ó. Pronto. Essa válvula é chatinha mesmo para colocar. Bom, montei a válvula, vamos posicionar o pino trava novamente, tá? O pino elástico, né? Pronto. Vou montar a parte que eu só desmontei aqui para mostrar, mas aqui é só parte de duto de ar, né? Não tem nenhum componente que interfira aqui no funcionamento. Lógico, tudo interfere porque senão não estaria aqui na máquina, né? Mas não tem nenhum componente para substituição aqui. Então é colocar o defletor. Só mesmo quando quebrar que você vai substituir essa peça plástica aqui, tá?
uma queda que a máquina teve ou algo assim, porque não tem porque desgastar, né? Não sofre desgaste ele. Vamos montar aqui o conector. Dá uma observação aqui, ó. Mostrar no detalhe aqui para vocês. Os conectores, eles têm essa tela, tá? Essa telinha de aço aqui, ó. Isso é para evitar que entre sujeira, tá? Dentro da ferramenta, tá? Sujeira metálica, resto de teflon e assim por diante, tá? Então sempre verifique se essa telinha permanece ali, né? E se não tiver, é uma porta aberta para entrar sujeira, partículas maiores, né? Partículas mais sólidas para dentro do equipamento, tá? Bom, então aqui carcaça montada. Vamos agora aos conjuntos aqui de turbina e conjunto de engrenagens, tá? Planetária da máquina. Vamos aqui à turbina. Já falei das características de desgaste de palheta, tampa, cilindro. Vamos simplesmente montar aqui o conjunto todo, tá? Eu vou apoiar ele na morsa, tá? Somente para prender ele aqui, para eu poder usar essa parte aqui como apoio, tá? Então eu não vou apertar nada, é só para apoio, ó. Ele tá livre aqui, ok? E eu vou pegar um saca-pino e vou bater no interno do rolamento. Por que no interno? Porque é onde ele está apoiado. Se o rolamento ele está apoiado num eixo, o interno está apoiado no eixo, eu vou prensar ele pelo interno. Se ele estivesse apoiado num alojamento externo, eu bateria no alojamento externo dele, tá? Ou se eu estivesse lá embaixo na nossa oficina, eu utilizaria uma prensa hidráulica para fazer essa montagem, tá? Mas para esse tipo de equipamento aqui não há necessidade, tá? Aqui, ó, eu ainda tô com bastante folga aqui, ó. Vou mostrar aqui no detalhe para vocês, ó. Ainda eu tenho bastante folga, tá? Eu vou usar um recurso aqui, isso daí não existe ferramenta própria específica para isso, tá? Isso é no nosso dia a dia de manutenção que a gente vai criando algumas ferramentinhas. Eu posso pegar um pino, vou utilizar até um pino de engate aqui, tá? Isso aqui tá ali justamente para eu fazer isso, não é o padrão de engate que eu estou utilizando. Eu vou utilizar ele como um tubo para bater no interno do rolamento e o eixinho passar por ele. Então eu estou usando ele como um tubo ferramenta, tá? Ó, eu bati além do que deveria, tá? Propositalmente, justamente para ele travar. E agora o ajuste eu faço aonde? Eu faço aqui, ó. Ó, já soltou um pouco. Ficou livrinho e justo, tá? Então eu bati a mais, ele travou, dei duas pancadinhas para ele poder soltar. E aí agora, ó, ele tá livre, tá? Bom, vamos lá. Tenho agora cilindro para colocar. Deixa eu já colocar ele no alojamento dele. Então, tá aqui. Cilindro para colocar. Cilindro é simétrico, então tanto faz eu montar ele assim ou montar ele assim.
esse sentido aí, essa posição não vai interferir. Vou colocar as palhetas dentro do rotor. Lembrando, eu tenho a posição correta. Se eu montar com a parte reta para dentro, vai travar, não vai dar montagem. Então eu tenho que montar ela dessa forma. Quando você fizer a limpeza dessa máquina, retire as sujeiras que eventualmente estejam na canaleta do rotor. Fiz a montagem. Atenção ao lado, vou mostrar aqui, ó, ao lado da tampa, tá? Então ela é simétrica porque as duas são iguais, mas ela tem a posição, ó. Eu tenho que montar essa com esses sulcos aqui, ó. Tá vendo? Os canais ali, ó, é por onde o ar vai passar. Esse ar faz com que as palhetas expandam, elas inflam, tá? Então, montei aqui. Vou só apoiar ele para poder fazer a montagem desse cara aqui, ó. Aqui é o rolamento da tampa frontal. Vou bater no externo dele, por quê? Porque ele está apoiado no externo do... Pronto. A parte chata dessa turbina é que ela não tem guias no cilindro. O que guia o cilindro é essa haste aqui, ó, tá? Diferente de outros modelos que no cilindro tem um pino guia. Esse aqui não. Então, ó, eu montei, ó, ela já tá montada, ó, tá livre, porém tá justinha, tá vendo? Não tá aquele negócio todo bambo, tá? Porém, eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer o direcionamento aqui, ó, do cilindro em relação às tampas, para poder dar o encaixe e ficar tudo alinhado na hora que eu for fazer a montagem desse componente todo, tá? Então, vamos lá, essa turbina é um pouquinho mais chata para montar, que eu tenho que guiar toda a tampa em relação ao cilindro, em relação à tampa de cima, em relação a essa tampa que é o alojamento do rolamento, tá? Então aqui é um pouquinho mais chato mesmo para a gente fazer toda essa montagem. Vou bater aqui, ó, no interno do rolamento, tá? E depois, se precisar, eu dou mais uma batidinha nele para fazer ele voltar para a posição dele, tá? Passou, vamos ver aqui agora. É isso aí. Bom, tô com a turbina montada, ok? Tá livre aqui, então eu já sei que tá tudo na posição correta. O pino guia da turbina, ele tá varando toda, vou mostrar no detalhe aqui, ó. Então, ó, ele tá varando todo o conjunto, tá? Agora eu vou montar ele aqui dentro da carcaça da máquina. Vou colocar a junta já na posição. E se eu coloco ela ali embaixo, eu não tenho mais visão dela. E agora eu vou guiar esse cilindro
para o pino coincidir naquele orifício ali dentro da turbina. Vamos ver se a gente tem sucesso aqui nessa operação. Perfeito, acredito que foi. Vamos lá, a turbina está montada dentro da carcaça. Agora aqui a gente vem com a parte da planetária, dos eixos planetários e das suas engrenagens, tá? Vamos lá. Como eu tinha sacado os rolamentos, vamos fazer a reposição dos rolamentos aqui. Então são 2 rolamentos. Como que eu monto isso? Eu vou colocar ele apoiado aqui poderia usar um tubo, tá? Um calço, alguma coisa, até mesmo isso daqui. Então eu vou usar um tubo, vou colocar apoiado aqui na morsa e vou bater no interno aqui, ó, do meu eixo. A mesma coisa eu vou fazer com o rolamento superior, são 2 rolamentos aqui, tá? Então a mesma coisa eu vou fazer com esse rolamento aqui. Esse aqui ainda consigo descer mais um pouquinho. Agora nós vamos colocar o outro rolamento. Mesma coisa, aqui eu estou utilizando a morsa. Se eu estivesse lá embaixo na nossa oficina, eu poderia estar utilizando uma prensa hidráulica, tá? Se você tem isso na sua oficina, você pode utilizar a prensa hidráulica para fazer essa montagem, tá? Você percebe que enquanto você está batendo, ele tem uma cadência batida. Quando dá uma batida mais seca é sinal que encontrou ferro com ferro, tá? Então, está montado aqui os rolamentos. Vou colocar as 3 planetárias. Vou passar uma graxinha aqui. Aqui é só uma máquina de demonstração, depois ela vai ser desmontada novamente, mas você aí na sua oficina, coloque uma graxa. Essa é a graxa comum, sabão de lítio mesmo, tá? Coloquei aqui uma graxinha. Nós vamos colocar o tubo planetário. Perfeito. Eu posso ou montar isso direto aqui, ou eu posso vir e colocar aqui na carcaça da máquina. Aqui foi mais prático. Checo aqui para ver se está rodando, ó. Não tem nada travando. Venho com a carcaça. Cuidado para pegar o fio de rosca correto aqui. Eu mesmo já danifiquei uma carcaça, aonde eu coloquei não tinha pego o fio de rosca correto. Quando eu apertei veio danificando tudo, tá? Então fiz aqui o aperto. Não posso esquecer deste calço aqui, mas antes eu vou dar um apertinho nesta carcaça. Não necessita sangrar. Bom, máquina está montada já, válvula de reversão no lugar, tá livrinho, ó, tá, não tá. Se aqui tiver pesado, opa, alguma coisa deu errado, alguma coisa não encaixou direito, mas ó, tá, tô mexendo aqui, ó, com o dedo. Gatilho tá livre. Aí eu só finalizo com o mandril
e com o parafuso seria uma contraporca desse mandril, tá? Com uma chavinha Allen aqui, ó. Então, pessoal, é isso. Máquina montada, finalizada, uma furadeira. Essa deu um pouquinho mais de trabalho nessa parte da válvula, tá? Mas eu já esperava isso, é uma peça um pouquinho mais chata. Furadeira reversível SGT 0212 da Sigma Tools, tá? Uma máquina de 1800 RPM, reversível porque ela gira tanto para a direita como para a esquerda, então ela ou aperta ou desaperta, tá? E é isso, mais uma máquina que nós trouxemos aí para o nosso canal, tá? Então segue a gente aí para outros vídeos que subiremos logo mais. Acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativa sininho, compartilha. É isso aí, vamos fazer desse canal bombar para vocês terem mais conteúdos desse tipo aqui para vocês. Obrigado, pessoal, até a próxima.